Oi, pessoal. Acho que podemos começar, né? Chegou bastante gente já. Essa aula vai ser gravada, então depois eu posto lá para quem não conseguir acessar, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pirâmide alimentar e como que isso se correlaciona com a gastronomia, né? Porque é uma coisa que vocês vão ver na parte de nutrição, mas é uma coisa que também envolve bastante a parte da gastronomia, então a gente precisa saber. Eu decidi fazer essa aula ao vivo porque eu quero que vocês interajam um pouco mais comigo nessa aula. Então, eu vou fazendo perguntas, eu quero saber da opinião de vocês, tá? Quem quiser falar, pode falar. Eu acho que fica mais fácil se falar no microfone, mas eu estou com o chat aberto aqui, caso alguém queira falar pelo chat também, certo? Bom, começando. Quando a gente fala em pirâmide alimentar, antes da gente entrar nessa questão, a gente precisa estudar um pouco sobre hábitos alimentares, certo? O que seria um hábito alimentar? Todo mundo tem hábito alimentar, todo mundo se alimenta de determinada maneira, dependendo de como você foi criado, como que a alimentação foi introduzida para você durante a sua infância. Então, a gente acaba consumindo coisas o resto da vida. Se a gente consumiu quando a gente era criança, se as nossas mães, os nossos pais, ou quem criou a gente, educou a gente a se alimentar daquele jeito, com aqueles alimentos, é muito difícil a gente se livrar desses hábitos alimentares. Então, um exemplo que eu dou é que eu nunca jantei comida, tipo comida, arroz, feijão, macarrão, carne. Eu nunca jantei isso quando eu era criança. A minha mãe nunca fazia janta, porque minha mãe era professora e não tinha tempo de cozinhar jantar pra gente, fazer todo aquele banquete com arroz, feijão, um monte de comida arada, né? E a gente acabava comendo sempre um café, um lanche, um sanduíche, alguma coisa assim. E eu me acostumei tanto a isso que hoje eu não consigo comer comida assim, arroz, feijão de noite. Eu acho, além de achar muito esquisito, me cai mal, eu não consigo comer, eu acabo passando mal, me dá um mal-estar de comer comida desse tipo. Eu tenho que comer uma coisa bem leve à noite, um lanche, alguma coisa assim. Então, desde a minha infância, eu fui introduzido a uma alimentação dessa forma, e agora é muito difícil eu me acostumar de outra maneira e introduzir outro tipo de alimento no meu jantar, né? Outros exemplos que a gente tem, por exemplo, é, na minha família, a gente acostumou a comer panqueca doce. A maior parte das pessoas consomem panqueca salgada, recheada com carne moída, etc. Eu sempre comi panqueca doce, com açúcar. A gente comia a panqueca, em vez de enrolar ela com carne moída, a gente passava açúcar e enrolava ela com açúcar e comia panqueca doce, com açúcar. Tem gente que acha estranhíssimo isso daí, né? Mas eu sempre acostumei a comer assim. Eu como panqueca salgada, acho bem gostoso também, mas eu comecei a comer panqueca doce, tá? Então, tudo aquilo que é introduzido para nós na infância, a gente continua comendo sem achar estranho, sem achar anormal uma alimentação, né, diferente do que aquela que a gente está acostumado. Então, hábito alimentar está muito relacionado com como a gente aprendeu a comer e o que a gente aprendeu a comer, certo? As pessoas hoje buscam um estilo de vida saudável. Vocês concordam com isso? Que as pessoas estão buscando um estilo de vida mais saudável nos últimos tempos? Ou que isso é invenção? Bastante gente está falando que sim. Tem pesquisas relacionadas a essa área, esse setor, que as pessoas sim estão buscando um estilo de vida mais saudável. O que envolve um estilo de vida saudável? É só alimentação ou tem mais coisa? O que envolve um estilo de vida saudável? Parte financeira, atividade física, que mais? Não ter hábitos ruins como fumar, né? O uso de drogas, isso é bem importante. Então, isso tudo está relacionado com o estilo de vida saudável. Como que vocês acham que a alimentação influencia o estilo de vida saudável? É uma parte importante para a gente adquirir um estilo de vida saudável? O que vocês acham?
Ou vocês acham que vem outras coisas antes? Por exemplo, um fumante. Será que se ele mudar a alimentação, ele já vai ter um estilo de vida saudável ou ele tem que, antes de qualquer coisa, primeiro parar de fumar? Ou alguém, tipo, ter uma vida péssima, sedentária e tal, primeiro tem que fazer exercício, depois tem que mudar a alimentação. O que vocês acham? Como que andam essas coisas? Primeiro tem que mudar a alimentação e depois fazer exercício? Primeiro fazer exercício, depois mudar a alimentação? Em que ponto da mudança de vida a gente tem a alimentação? Tem que fazer os dois juntos. Sim, é importante fazer os dois juntos. Mas geralmente as pessoas começam pela alimentação. E tem muita gente que começa pela alimentação e acha que só a alimentação vai mudar tudo, né? Já vi muita gente querer só, ai, se eu comer direito vai ficar tudo bem, vou melhorar, vou ter uma vida saudável. Não é assim. Tem vários outros fatores que a gente vai discutir, inclusive nessa aula, sobre um estilo de vida saudável. A alimentação pode ser o pontapé inicial, é bom que seja. Começando pela alimentação, o resto vem em decorrência. O ideal seria que todo mundo começasse tudo. De um dia para o outro eu vou lá e falo, amanhã eu vou começar a fazer exercício, vou parar de fumar, não vou mais beber e vou comer certinho, né? Então, isso tudo tem que começar gradualmente. Ninguém começa de um dia para o outro, do nada vou mudar toda a minha vida, vou alterar tudo o que eu fiz a minha vida toda e do nada começar a comer bem, começar a fazer exercício, parar de fumar, parar de beber, não usar mais droga, me livrar de tudo que é remédio. Isso é bem difícil, né? Então, a gente precisa sempre começar aos poucos. Talvez a alimentação seja o pontapé inicial. Talvez na profissão de vocês se deparem com pessoas, com pacientes que cheguem para vocês desesperados, querendo mudar de vida. E vocês vão ser o primeiro passo que essa pessoa vai dar para uma mudança de vida, para um estilo de vida saudável, tá? Então, aqui a gente trabalha muito com a questão psicológica também, né? Quando a gente trabalha com hábito alimentar. A alimentação, sim, é o pontapé inicial e vai ajudar as pessoas a terem um estilo de vida mais saudável para conquistar o que a gente chama de qualidade de vida, que envolve também um estilo de vida saudável. A qualidade de vida ela está relacionada com outras coisas além do estilo de vida saudável, além da alimentação e de praticar exercício físico, envolve muitas outras coisas, certo? O que é a qualidade de vida? As pessoas querem mudar e querem ter um estilo de vida saudável para terem qualidade de vida. Qualidade de vida é tudo aquilo que traz para mim algo bom e compensador em todos os âmbitos das áreas da nossa saúde, da nossa vida. Então, tanto a área social, quanto a área afetiva, quanto a área profissional, quanto a área da saúde. Então, aqui a gente vê nessa imagem aqui, tem saúde profissional, saúde espiritual, saúde física, saúde social, saúde emocional, saúde mental. Todas essas áreas tratam da saúde, né? A saúde é uma parte muito importante para a gente ter qualidade de vida. A gente tem que cuidar muito bem de todas essas áreas. Vocês acham que é fácil cuidar de todas essas áreas? Vocês acham que a gente consegue gerenciar de uma maneira equilibrada todas essas áreas? Geralmente é difícil, né? Porque é como dizem, tem um dos meus filmes preferidos é O Diabo Veste Prada. Não sei se vocês gostam, mas é um filme bem legal. E o cara, quando ela se dá bem na vida profissional, ele fala assim: se tua vida emocional tá uma droga, significa que a tua vida profissional avalancou. E é verdade. As pessoas têm dificuldade em manter tudo em equilíbrio para ter uma qualidade de vida. Quando você começa a se destacar muito na área profissional, talvez você tenha que deixar muitas coisas para trás, tanto a tua saúde física quanto a tua saúde emocional, né? Então, para manter essas coisas equilibradas é bem difícil. Muitas vezes, né, lá no filme ela se demite do emprego e vai procurar uma coisa mais saudável para ela fazer profissionalmente e não ficar se desgastando e deixando todo o resto para trás. Isso não é qualidade de vida, né? Então, a gente precisa integrar todas essas áreas para ter qualidade de vida, né? Como que vocês acham que a nutrição ela se enquadra em todas essas áreas que são nessa figura aqui? Profissional, espiritual, mental, emocional, social e física. Você acha que a nutrição tem a ver com cada uma dessas áreas ou tem área que ela não tem nada a ver?
Alguém para me responder? Tem a ver com o que, será? Está tudo interligado. Tem a ver meio que com tudo. Se a gente for pensar que a nutrição é uma área da saúde, e a gente está falando aqui em qualidade de vida como a união de todas essas áreas da saúde aqui, tem a ver com tudo. Tem a ver com saúde física, porque tudo que a gente ingere faz, tem efeito no nosso organismo. Tem a ver com a saúde social, porque quando a gente está se nutrindo, a gente não está comendo sozinho, a gente sai comer com outras pessoas, né? E isso tudo afeta. Tem a ver também com a saúde emocional, porque o que a gente come é influenciado por memórias e tudo mais. Tem a ver com a saúde mental, comer é bom, é agradável, a gente faz porque nos traz felicidade. Tem a ver com a saúde espiritual. Muitas religiões não permitem comer determinados alimentos. Tem gente que faz jejum, esses dias estavam ali fazendo jejum aí para se purificar e tal. E tem a ver com a saúde profissional também, porque você trabalha e você não vai deixar de comer, né, por conta do trabalho. Você precisa levar a comida para o trabalho também, ou sair do trabalho para comer. Isso tudo envolve todas as áreas. Então, a nutrição ela está, sim, muito relacionada com a saúde e com a qualidade de vida das pessoas. Então, está tudo interligado, está tudo integrado, e a nutrição ela age em cada uma desses setores da saúde das pessoas. A alimentação, antigamente, as pessoas já buscavam por equilíbrio, certo? Então, antigamente, as pessoas já buscavam ter uma alimentação mais equilibrada. Como que era a alimentação dos nossos avós, ou bisavós, ou até tataravós? O que que eles comiam? Não tinha nada muito processado. Os alimentos eram naturais, eles mesmo cultivavam o alimento na fazenda, na casa, na horta, no quintal, colhiam para poder comer. Criavam lá o porquinho para matar o porquinho e ter carne, criavam as galinhas para ter ovo, para ter a carne da galinha. Então era tudo muito mais natural e buscava equilíbrio. Comer um pouquinho de cada coisa, ter um pouco de tudo na horta fazia bem. Se você não tinha, trocava com os vizinhos que moravam em volta. As pessoas antigamente realmente não tinham tantas doenças como nós temos hoje. As pessoas morriam sim de depressão, morriam de câncer, morriam de outras doenças, mas morriam muito menos por conta de doenças relacionadas à alimentação. A gente teve nos últimos anos um acréscimo, né, uma velocidade aumentada das pessoas que morrem por doenças cujo está ligado à alimentação errada. Então, doenças do coração, cardiovasculares, arteriosclerose, doenças de síndromes metabólicas, como obesidade, diabetes aumentou muito nos últimos anos. Por quê? Porque a alimentação ela deixou um pouco de ser essa coisa natural, de ser equilibrada, para ser tudo muito industrializado. Hoje nós já estamos vivendo uma outra etapa, onde as pessoas estão buscando voltar a essa alimentação saudável, segura, que seja integrada, sustentável e equilibrada, inclusive, né? Então, hoje, atualmente, a gente está tendo essa modificação. As pessoas estão buscando mais essa alimentação um pouco mais saudável, um pouco mais segura, né? Que seja sustentável. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de deixar uma marca muito pequena no mundo, evitar desperdício, né? Aproveitar tudo que o alimento tem para oferecer. Nós já estamos vivendo essa fase, né? Então, hoje a gente já está buscando um novo hábito alimentar. Todas as minhas colegas que têm nenê já estão criando as crianças dela, evitando açúcar, não dão refrigerante para as crianças. Quem tem filho pequeno geralmente já está preocupado com isso, coisa que a minha mãe não se preocupava. Dava chocolate mesmo, vai, se entupa, né, de tranqueira, não estavam muito preocupados com relação a isso. Hoje em dia, as crianças não tomam refrigerante mais, suco, é tudo natural, não comem bala, evita dar doce para a criança, para já ela criar esse hábito saudável desde pequenininha, né? Então, hoje a gente já está vendo, eu já estou vendo, né? Eu tenho exemplos práticos disso, de colegas, amigos meus que criam as crianças justamente longe de toda essa industrialização que aconteceu e buscam introduzir uma alimentação muito mais saudável, muito mais segura, né?
Tem até o meu professor orientador, ele levou a filha dele numa nutricionista e ela introduziu uma alimentação de um jeito muito diferente. Eu gostei muito, provavelmente vocês vão ver isso nas nutrições do ciclo da vida. A introdução alimentar é uma parte muito importante. Foi um alimento de cada vez para ver se ela tinha alergia, porque ela tinha alguns problemas intestinais e tal. Então foi todo um processo muito interessante de ver como que a alimentação está sendo introduzida nas crianças hoje. Uma alimentação muito mais saudável, muito mais ampla, assim, complexa do que era antigamente, que era só fazer as papinhas, misturava tudo e vai dando para a criança, né? Se passar mal, continua dando que depois melhora, né? Meu irmão tinha alergia a leite, o médico só falou, continua dando leite, vai dando, no fim sarou, né? Tá aí firme e forte até hoje. Mas hoje em dia a gente já tem uma preocupação muito maior com a alimentação das crianças, porque é ali que surge esse hábito alimentar, certo? O que significa uma alimentação saudável? É comer e beber sem causar nenhum tipo de dano para a saúde. Então aqui, olha, nessa foto tem um exemplo que parece um pouco drástico, né? Mas a gente meio que se assusta porque a gente se identifica, eu me identifico pelo menos, né? Com ambos os casos. O que seria o causar dano à saúde? Consumir um alimento que me traga benefícios. Estão vendo essa mesa aqui? Tem de um tudo. Tem fritura, tem refrigerante, tem condimentos aqui, mostarda, ketchup, pipoca, tem um suco aqui super artificial, tem pizza, salgadinho, até o cachorro deve estar comendo alguma coisa que não faz bem para ele, né? Então aqui a gente tem o exemplo clássico de como que as famílias estão se comportando, como que são as famílias hoje. Se a gente olha uma família de classe média brasileira, tem todos o mesmo perfil físico, digamos assim, né? Ou seja, essa alimentação saudável ela também é influenciada pela renda das pessoas. A gente já vai tratar um pouquinho mais disso. E aqui na primeira foto a gente tem toda uma família feliz, saudável, estão comendo pizza, mas tipo, é uma coisa, não sei, o ambiente, tudo influencia numa alimentação saudável. Então, não é só comer e beber comidas que me façam bem e que não me façam dano à saúde, mas é também comer e beber num ambiente agradável, no momento adequado. Tudo isso influencia a nossa saúde, né? Comer na frente da televisão não é uma opção muito boa, porque você não está nem prestando atenção no que você está comendo, você faz uma coisa rapidão lá para comer rápido, você come rápido porque você quer continuar assistindo televisão, as pessoas não param, né? Hoje, o que eu mais estou vendo no Instagram, nessa pandemia toda, o pessoal fazendo o quê? Pão caseiro, fazendo fermento em casa. Gente, coisa que minha bisavó fazia sempre, todos os dias. Hoje as pessoas, por serem obrigadas a parar, elas estão fazendo as coisas como era antigamente, com calma, prestando atenção no que elas estão consumindo, fazendo receitas e tal. O que tem de live de gente fazendo coisa nada no Instagram agora não está descrito, né? O que mais a gente vê é live do que? Exercício físico e comida. É só o que tem no Instagram inteiro, né? É live de exercício, no exercício estão fazendo alguma receita com produtos naturais para aumentar a imunidade e tal. Por quê? As pessoas estão realmente voltando às origens ali. Não tá aquela pressa mais, né? O mundo parou e por conta disso tá tudo voltando a ser como era antes, né? Mais saudável, digamos assim, né? E o saudável não só é com relação a comer e beber, mas a relação das pessoas, né? A não ser as mães que estão ficando loucas com a criançada dentro de casa, né? Bom, gente, alimentação saudável, então, não é uma escolha pessoal, né? As pessoas podem até querer se alimentar de uma maneira saudável, mas muitas vezes elas não conseguem ter acesso a uma alimentação dessa maneira, né? Então, aqui a gente vê que alguns problemas podem aparecer no meio do caminho de uma pessoa que quer ter uma alimentação saudável, né? Aqui eu coloquei um exemplo, né, que eu já vou comentar, mas a pobreza, exclusão social, baixa escolaridade, pouca informação e falta de políticas públicas são problemas que evitam as pessoas de terem uma alimentação saudável. Quanto tempo a gente tem aqui? Não sei. O que acontece? A pobreza. As pessoas que são pobres, né? Vou dar um exemplo aqui. Onde a gente tem o maior nível de pobreza da população do Brasil, no Nordeste,
naquela região do sertão, onde as pessoas têm pouco acesso a uma alimentação adequada. O que essas pessoas comem, basicamente? Farinha. Uma cesta básica que o governo dá, né? Então, isso faz com que as pessoas se alimentem mal, não tenham uma alimentação saudável. Muitas vezes, a única alimentação que as crianças têm é nas escolas, não só no Nordeste. Eu estou dando o Nordeste para a gente ter uma visão mais ampla, mas na nossa cidade, aqui em Ponta Grossa, tem pessoas que a criança só come na escola, né? E foi uma preocupação, inclusive, durante toda essa pandemia, dessas famílias receberem alimento para essas crianças continuarem comendo e se alimentarem direito, certo? Exclusão social é uma parte importante também. Algumas parcelas da população são excluídas socialmente, né? Ainda tem muito preconceito com relação a algumas doenças, a relação de gênero que as pessoas têm dentro da sociedade. Então, essa exclusão social faz com que também essas pessoas não se alimentem direito, né? Baixa escolaridade, falta de informação, muitas vezes, né? Faz falta para a pessoa escolher uma alimentação saudável e política pública, que o governo tem que agir com relação a isso. O governo sabe onde é que estão essas pessoas e ele tem que criar políticas que favoreçam essas pessoas a se alimentarem de uma maneira correta, tá certo? Só que daí eu coloquei essa foto para a gente pensar um pouquinho. Aqui a gente tem duas crianças. Não sei se vocês já viram essa reportagem, esse ensaio fotográfico aqui. Tem várias crianças do mundo todo, de diferentes classes sociais, de diferentes lugares do mundo, e eles mostram o que essas crianças consomem. Aqui a gente tem uma índia brasileira e o que ela consome, e aqui a gente tem uma criança que vive em São Paulo, né? É um menino que vive na capital, na maior cidade do Brasil, e o que essa criança consome. Percebam a diferença, né? Apesar, talvez essa índia ela tenha uma certa escolaridade, certo? Porque tem políticas públicas com relação aos indígenas também, mas perceba a diferença da alimentação. Apesar dessa índia ela viver numa comunidade indígena, né, que talvez não chegue toda a informação do mundo, que talvez seja uma sociedade excluída, né, socialmente, e que seja talvez uma renda muito mais baixa do que esse menino aqui, a gente percebe que a alimentação dessa menina índia é muito mais saudável do que dessa criança aqui da capital, tá? Essa criança da capital provavelmente ela tem uma escolaridade mais alta, ela tem é, renda mais alta pelo tipo de alimento que ela está consumindo e ela tem uma alimentação péssima. Ou seja, a gente tem esses problemas aqui, né, de pobreza, exclusão social, baixa escolaridade, pouca informação, eles realmente influenciam uma alimentação saudável, mas não é só isso. O principal são as escolhas que as pessoas fazem, porque este menino aqui, os pais desse menino aqui, provavelmente têm condições sociais, financeiras, escolaridade o suficiente para escolher uma alimentação saudável, mas não querem, né? Então a escolha é importante também, não só a falta de informação, a renda das pessoas, certo? Ou seja, alimentação saudável é uma coisa bem complexa, várias coisas interferem, né, numa alimentação saudável, certo, gente? Para ser considerada saudável, a alimentação ela tem que ser primeiro planejada. Talvez vocês já viram isso daqui, né? Esse gráfico aqui que indica mais ou menos quanto de cada alimento a gente precisa comer. Isso aqui é um jeito diferente da gente colocar a pirâmide alimentar, certo? Ah, pessoal, se acabar o tempo aqui, voltem no mesmo link, tá? É o mesmo link, eu só vou abrir a live de novo e vamos continuar a aula com o mesmo link, tá? Se não abrir, eu posto outro lá no fórum, beleza? Só para vocês saberem, que falta 10 minutos para acabar. Então, para ser considerada saudável, ela tem que ser planejada. A gente precisa pensar no que a gente vai comer com antecedência. A gente precisa planejar, fazer uma lista de compras do que a gente vai comprar, para saber o que a gente vai consumir durante aquele mês, durante a vida ali, do dia a dia que a gente vai estar consumindo. Consumir alimentos de procedência conhecida. Isso também é muito importante. A gente conhecer de onde está vindo o alimento. Será que tudo que eu estou consumindo passou por um processo seguro? Será que quem produziu esse alimento produziu de uma maneira segura? Será que quem está produzindo está recebendo a quantidade de dinheiro necessária para continuar a sua vida? Ou está recebendo uma mixaria? Né? Porque muitas vezes acontece isso. Ou às vezes produzem em ampla escala, tudo cheio de agrotóxico. Tem que pensar
da onde que a gente está consumindo esse alimento, o que que tem nele. A forma mais natural possível de todos os alimentos, evitar coisas processadas, mas consumir alimentos naturais, adequados quali e quantitativamente, então ter uma qualidade nutricional adequada e a quantidade adequada de cada nutriente. Então pensar quais nutrientes estão nos alimentos para que eu possa consumir. Então se eu olhar lá, por exemplo, aqui nessa imagem, uvas. Se eu consumir a uva, o que de benefício eu vou estar ingerindo se eu ingerir um cacho de uva? E se eu ingerir uma berinjela? E se eu ingerir um pimentão vermelho e o amarelo e o verde? O que tem em cada um deles, qualitativamente falando, nutricionalmente falando, para nutrir meu metabolismo, certo? E quanto deles eu preciso comer para eu ter esses nutrientes que eles têm, né? Por isso que a gente vai estudar aqui um pouco sobre os, né? Vocês estudam em dietética e nutrição, quais nutrientes tem em cada alimento, quanto deles a gente precisa comer, tá? O nutricionista é o profissional que sabe quanto de cada alimento a gente precisa comer para obter esses nutrientes. E se eles são preparados adequadamente, se eles são, primeiro, nutritivos, né? Quando a gente prepara eles continuam com a mesma integridade nutricional, se eles continuam com os mesmos nutrientes, se sensorialmente eles vão ser agradáveis, se eles estão gostosos e, claro, se eles são seguros para minha alimentação, se não vão causar nenhum mal, nenhuma doença, nenhuma intoxicação, nada desse tipo, certo? Então, a alimentação saudável, ela consiste, né, para ser considerada saudável, vários parâmetros aqui que nós precisamos prestar atenção. Além disso, além de prestar atenção no alimento, a gente tem que prestar atenção também no ambiente, né? O ambiente que a gente consome. Tá calmo, tá tranquilo, ou eu tô comendo na frente da televisão vendo um filme de terror? Influencia isso, né? Influencia uma criança não sentar com a família para comer e comer correndo tudo na frente do videogame e nem prestar atenção e comer por impulso muitas vezes porque tá ali no gás jogando videogame. Isso é errado, né, gente? Já foi provado, já tem pesquisa sobre isso. O ideal, né? Um exemplo que eu dou parece ser meio bobo, mas o que todo mundo já deve ter assistido a tal da Super Nanny, né? Que tinha aquele programa que ia babar na casa das pessoas para domar as crianças, né? Educar as crianças porque os pais não estavam conseguindo. Uma das coisas que ela sempre fazia em todas as famílias era fazer todo mundo almoçar e jantar na mesma hora, na mesa, todo mundo junto, para se conversar, para se acalmarem, para verem como é que foi o dia, para o pai, para a mãe, para os filhos se socializarem, certo? Isso era importante, porque a criança precisa de um núcleo familiar para ela conseguir, né, saber como é que as coisas funcionam, para saber, né, quem que manda na casa, que é o pai e a mãe. Então, ela sempre fazia isso, né? E é uma coisa que a gente percebe que muitas famílias já perderam esse costume, esse hábito, e é importante fazer isso, né? Juntar todo mundo para comer, né? Satisfazer as necessidades emocionais e sociais que nós temos também. Agora, nessa pandemia, a gente está vendo como é difícil ficar em casa, né? E a gente precisa ver pessoas, e a gente não pode ver os amigos, não pode conversar, não pode fazer o churrasco, tem que ficar em casa. E a gente precisa tem essa necessidade social, né? Então, satisfazer essa necessidade durante a alimentação é uma coisa muito saudável, né? Porque a gente conversa, a gente dá risada, né? Coloquei a foto aqui das amigas fofocando, conversando, vai dizer que não é agradável fazer isso. Todo mundo faz isso, né? E é uma coisa importante, né? Que a gente entra naquela questão da comensalidade de novo. Então, isso também faz uma alimentação saudável. Não só escolher o alimento certo, mas também o ambiente certo, com as pessoas à sua volta, isso tudo influencia uma alimentação saudável também. Como que a gente faz uma produção de refeição, né? Numa UAN, a gente primeiro avalia o estado nutricional das pessoas, né? Avalia os hábitos alimentares dessas pessoas, estabelece o cardápio, treina os funcionários, sistematiza as compras, seleciona os fornecedores e faz tudo acontecer. Então, quem faz esse processo aqui é um nutricionista. O nutricionista é o profissional responsável por fazer todo esse planejamento. Então, a gente se alimentar de uma maneira saudável envolve planejar também. Planejar como que está o estado de saúde e como eu quero que ele seja. E pensar em como que vou fazer todo esse processo acontecer, né? Estabelecer o cardápio, ver quais alimentos eu vou introduzir na alimentação, né? O nosso paladar muda com os anos, a gente vai trocando, né?
as papilas gustativas elas vão se modificando com o tempo, então o paladar ele se muda com o decorrer do tempo. Então tentar acrescentar produtos que você não consumia normalmente. Tem gente que não come verdura, não come fruta de jeito nenhum, né? Daí fica complicado. A gente sempre tem que tentar acrescentar isso na alimentação, né, de todas as pessoas. Isso é muito importante. Então, fazer essa avaliação e planejar faz parte de ser nutricionista, né? Então, aqui, planilhas, tabelas, como a gente fez com as fichas técnicas, né? A gente tem que utilizar delas para planejar, isso faz parte do planejamento. Então, usar a ficha técnica, participar do pré-preparo, como vocês estão vendo aqui, ó, tudo já pré-preparado, isso faz parte também. Até no dia a dia da gente. Deixar as coisas meio pré-preparadas e encaminhadas para facilitar no dia a dia, né? A gente precisa levar isso em consideração também. Como que eu armazeno, né, esses alimentos, né, para eles manterem o valor nutritivo deles. Então, aqui está um exemplo, colocar eles em pacotinho, assim, congelar, talvez mantenha, nutricionalmente falando, todos os nutrientes ali, eu vou perder muito pouco, e eu consigo ir utilizando no decorrer da semana. Fazer marmita, por exemplo, né? Preparar, deixar prontas as marmitinhas e deixar congelado para a semana toda. Cada dia da semana eu tenho uma marmita diferente para eu consumir. Isso ajuda, né, no dia a dia das pessoas. Então, essas fases da produção, quem planeja é um nutricionista também, né, que ajuda o paciente muitas vezes a se organizar no seu dia a dia quando ele quer mudar, alterar os hábitos alimentares. Então, no ano que vem vocês vão ter educação nutricional, vocês vão ver como é importante isso daí, né? E vocês vão ter psicologia da nutrição também para ver como que isso tudo afeta psicologicamente as pessoas, como trabalhar com pessoas. É uma coisa assim que não é muito fácil de ser feita, né? Mudar o hábito de uma pessoa, né? Mudar pessoas é difícil, né? Todo mundo fala, ai, ninguém muda ninguém. É uma coisa muito complexa. Então, por isso que a gente tem que já começar a introduzir isso tudo dentro da gastronomia, porque justamente saber fazer o alimento, saber pré-preparar, armazenar, faz parte de facilitar uma nova vida para uma pessoa. E quem tem que dar essas instruções para o paciente é o nutricionista. O nutricionista tem que ensinar, que muitas vezes ele não sabe fazer. Né? E você tem que passar a receita, você tem que explicar, você tem que dar as ferramentas para que facilite o dia a dia dessa pessoa, para que esse processo de transição de um hábito para outro fique o mais leve possível, o mais fácil possível, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma questão? Bom, gente, falta menos de um minuto, eu vou parar aqui e daí a gente continua na sequência. Então, vamos parar e eu vou salvar essa aula e vocês entram no mesmo link que eu vou abrir a continuação, certo?